Olá, sejam bem-vindos ao canal Como Está Meu Filho? Eu sou Tainá Belo e nesse vídeo eu quero ajudar você que é mãe de UTI neonatal. E se você não é a mãe, mas conhece alguém que está com seu bebezinho internado, eu peço que você compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu quero trazer nesse vídeo grandes dicas e a minha experiência como mãe de UTI neonatal para te ajudar nesse processo de amamentação. A minha bebezinha foi internada na UTI com 1 semana de vida, mas todo o processo de aleitamento materno dela foi somente no hospital. Então eu passei por apojadura, eu passei por pega, eu passei por vários tipos de aleitamento, seio, mamadeira, sonda, e como eu sei como é difícil viver esse momento por causa do trauma que a gente está passando, da dificuldade que a gente está passando, psicológica e física, eu venho trazer a minha experiência, o que eu aprendi para ajudar vocês a viver esse momento de uma forma melhor e de uma forma que te ajude a se sentir mais leve, apesar da grande dor, da grande aflição que é ter o seu bebê internado. Então, eu vou partilhar com vocês passo a passo da minha experiência e trazendo dicas para vocês usarem de acordo com a situação que vocês estiverem vivendo. Porque tem mães que não amamentam com seio, mas tem mães que podem amamentar com seio, tem outras que tiram leite para oferecer para o bebê, outras não, enfim. Eu vou falando o passo a passo e vocês vão aproveitando as dicas, até porque se for da sua intenção amamentar o bebê com seu leite, ainda que seja através da sonda, mas seja o seu próprio leite, essas dicas vão te ajudar a manter a sua ordenha, a te ajudar a continuar tendo leite, mesmo não tendo o bebê próximo a você o tempo inteiro. Essa é a nossa maior dificuldade, como é que a gente vai manter a produção de leite sem ter o bebê 24 horas com a gente, né? Porque quando a gente tá em casa, tem o bebê, tem o cheirinho do bebê, tem a tranquilidade do nosso conforto, mas uma vida de hospital a gente não tem. É o desconforto de cadeira de hospital, de um dia corrido, um dia sem banho, um dia sem dormir, um dia de aflição, mas com todo o amor que nós temos no nosso coração para os nossos filhos e a força que Deus nos dá, a gente é capaz sim de ofertar o nosso leite para o nosso bebê, se essa for a nossa opção e se essa for a nossa possibilidade também. Vou contar primeiro da descida do leite. Todas nós, assim, primeiro temos somente o colostro, que é aquele leite em menor quantidade, um leite com uma corzinha mais transparente, que o bebezinho quando nasce só tem um estômago desse tamanho, só cabe 5 ml, então a gente não precisa se preocupar porque não jorra leite no nosso peito quando a gente tem um bebê, seja cesárea ou parto normal. Só que no parto cesariano geralmente pode demorar um pouquinho mais a descida do leite, por causa da anestesia e por causa da cirurgia em si, né? Já que no parto normal a gente libera mais ocitocina, aí então ajuda aí na descida do leite. Mas no primeiro momento, o nosso bebê pode ir para o nosso seio, então a única coisa que a gente precisa sim, se preocupar é inicialmente a pega correta, né? Cuidar do bebê conseguir abocanhar toda a auréola do nosso seio, para que a gente já não comece essa amamentação com dor, porque já basta o atrito da boquinha do bebê no seio, que já incomoda, mas se o bebê não abocanhar a auréola inteira, piora esse atrito e aí pode causar a fissura. Então a gente tem que se preocupar primeiro com a pega inicial. Não se preocupa primeiro com a quantidade de leite, porque o bebê só consegue beber 5 ml, então fica tranquila. O bebê não pode vir direto para o seio quando nasce, ele já vai direto para a internação,
mas você quer amamentar, o que é que você vai fazer? Ordenhar esse leite por conta própria. Seja com a mão, fazendo formato de C, colocando, empurrando a auréola para trás, e com o copinho reutilizável, o copinho de aleitamento, você apoiar no bico do peito e empurrar para trás a auréola para colher esse leite. Essa é a forma manual. Lembrando da higienização das mãos, a higienização dos seios, usando máscara para fazer isso. Geralmente, no banco de aleitamento da maternidade que a gente tiver com o nosso bebê, eles devem dar essas orientações, pelo menos deveriam. Se não dão, já vai se informando que a gente precisa fazer essa higiene para garantir que a gente não contamine esse leite que vai ser dado para um bebezinho que está internado, que já está com imunidade baixa. A outra forma da gente ordenhar o nosso leite é com as bombas de tira-leite, né? Que são muito caras, mas tem outras bem mais em conta. Tem manual e elétrica. Eu vou mostrar a minha elétrica. Inicialmente eu não usava bomba elétrica porque como a minha bebê ficou comigo no quarto, o meu leite veio e saía bem. Depois eu vou contar o que eu fiz de errado para diminuir minha produção de leite e como é que eu fiz para corrigir e voltar minha produção de leite. Mas inicialmente eu não usava bomba elétrica, eu usava apenas o copinho coletor. Então eu botava o copinho coletor num seio e simplesmente o leite jorrava, porque eram os primeiros 14 dias o leite estava em muita quantidade em mim. Lembrando, o leite só desce de 3 a 5 dias. O leite em muita quantidade, que é chamada pojadura, o leite maduro, que não é mais colostro. E para ajudar a vir o leite maduro, a gente também tem que estimular enquanto tem colostro. Então, desde o primeiro momento que o bebê nascer, de 3 em 3 horas, a gente precisa ordenhar o leite, tirar o leite. Tem maternidade que a gente não pode dormir com o bebê. Tem que voltar para casa. Para mim, o pior dia foi quando eu tive que voltar para casa, sem o meu bebê no colo. E eu sei que é uma dor muito grande, porque parece que você volta vazio para casa. Foi a noite mais triste. Mas a gente precisa, nesse momento, pensar: bom, se eu não posso dormir com meu bebê no hospital, eu preciso entregar a Deus e aos cuidados dos profissionais. Então esses profissionais vão cuidar dele por mim e eu vou precisar me cuidar agora. Então, se você receber alta e tiver que ir para casa e seu bebê ter que ficar no UTI, lembra que vai doer. Você pode chorar sim, chore o que você quiser chorar, não se preocupe com isso. Mas tente dormir. Nem que seja somente deitar, tomar banho e deitar. Porque você precisa se recuperar da cirurgia, ou se recuperar do parto, ou se recuperar. No meu caso, eu precisei me recuperar de 1 semana sem dormir. Eu fiquei 1 semana sem dormir, com meu bebê no quarto internada comigo. E só depois ela foi pra UTI e eu tive que ir pra casa. Então, nessa semana sem dormir, preocupada com ela, eu fiquei muito, muito mal, porque me sentindo mal, me sentindo fraca, porque eu não tava dormindo. Então, nesse dia, eu chorei muito quando eu fui pra casa. Mas quando eu cheguei em casa, assim, graças a Deus, não é porque eu sou uma pessoa super forte, não. É porque eu busco entregar a Deus mesmo e pedir força. E aí, tomei banho, comi, e o que eu fiz foi deitar e dormir. E eu acabei realmente apagando, porque meu corpo estava muito exausto. Eu pensei, não, vou entregar a Nossa Senhora que cuide da minha filha, que Deus abençoe os profissionais e vou dormir. O bebê não me pertence, o bebê pertence a Deus. Então eu vou confiar no cuidado dele. E no dia seguinte, tomei outro banho, me arrumei, lavei meu cabelo pra oferecer o meu melhor pra minha filha no dia seguinte. Aí, continuando,
essa questão da amamentação. Eu usava copo coletor, mas depois meu leite desceu, né? Desceu lá no hospital mesmo, porque eu tava internada. Quando o leite desce, a gente acaba passando por aqueles vazamentos de leite da madrugada, sabe? Quando a gente tá em casa, porque não pode ficar com o bebê, o leite vaza, incha. E sem um bebê pra mamar é horrível. Meu erro foi nas madrugadas não tirar o leite. Então eu ia dormir, ficava com o peito cheio de leite, duro, ficava com febre, suando, eu não sabia e não tirava o leite. Então a minha primeira dica é, se for pra casa e seu peito ficar cheio, ordene, mesmo que você tenha que jogar fora nesse primeiro momento. Existem bancos de doação de leite, mas inicialmente a gente não vai pensar em doação assim que a gente tiver esse momento apojadura. A gente primeiro precisa se organizar com o nosso corpo, com a nossa vida. Então, tira o leite de madrugada mesmo, ordenha manualmente ou com a maquininha manual ou elétrica, mas ordenha esse leite de madrugada. E jogue fora, porque senão você vai evoluir para uma mastite. A mastite é quando o peito fica muito duro, muito vermelho, você vai ficar com febre, tem que tomar anti-inflamatório. O anti-inflamatório diminui a produção de leite, então é um ciclo horrível sem fim. Então, lembrando, a partir de agora, tira leite sempre. Tira leite de 3 em 3 horas, mesmo em casa. E aí, quando meu leite, eu não ficava tirando leite à noite em casa, só fazia dormir, porque eu passava o dia inteiro no hospital e à noite ia pra casa só comer e dormir. Minha produção de leite diminuiu, porque o peito, ele, por causa do nosso cérebro, ele vai saber qual a quantidade de leite que o nosso bebê precisa a partir da oferta. Se a gente oferta pouco, então ele vai produzir pouco leite. Se a gente oferta muitas vezes o peito, o bebê vai estar lá sugando muitas vezes, então ele vai produzir mais. Aí, para corrigir e evitar que aconteça esse problema da sua produção de leite cair, ordene sempre esse leite. Eu vou indicar aqui. Essa bombinha manual, ela é da Shopee. Eu achei ela bem confortável e acessível o valor, porque tem algumas que doem muito o bico do peito. Então, as bombinhas manuais que não tiverem um silicone na parte que você encaixa o peito, não compre esse lado, porque isso vai ficar arranhando. Quando você aperta a bombinha para puxar o seu peito, que eles tentam fazer aquele movimento de sugar do bebê, isso fica roçando, fica arranhando o seu bico do peito. Pode sair até a pelezinha, sabe? De tanto arranhar, de tanto atrito. É horrível. Procure sempre bomba manual ou elétrica que tenha silicone por dentro, onde você vai encaixar o peito e o bico do peito. Bomba elétrica, eu indico essa, que é a que eu tenho, e que eu acho também a mais acessível, mais em conta. Mas tem outras bombas elétricas maravilhosas, se você puder comprar, então invista nelas. Essas aqui, pra mim, já foram assim, suficientes, foram ideais. E a outra dica é, aquele coletor de silicone, use em um seio, você prende ele com a pressão do próprio peito mesmo, enquanto você extrai do outro peito, para que assim você possa aproveitar o leite dos dois seios. Se na tua maternidade eles deixarem você trazer o seu leite de casa, ótimo, que você pode aproveitar inclusive o leite que você extrai durante a noite para o seu próprio bebê. Na minha maternidade, eles só aceitavam o leite que você tirava lá dentro. Então, eu tinha que tirar o leite lá dentro do banco de leite da UTI para o meu leite ser ofertado para o bebê. Não podia leite de banco de doação. Para o bebê receber o leite de banco de doação, esse leite precisa passar por um processo de higienização e tudo mais. E lá não tinha isso, então cada mãe tinha que ofertar para o seu bebê. Quando acontece esses casos de cada mãe ter que ofertar para o seu bebê e dar para ele e tirar para ele lá dentro da UTI, o seu psicológico não tá bom, porque você não tá confortável, não tá em casa. Então, por isso que você está sempre tirando o leite em casa, ajuda a ter leite quando você tá lá. Além disso, olha a foto do teu bebê,
pensa nele, imagina ele no seu colo na hora que você está tirando leite. Isso ajuda o teu cérebro a enviar essas informações para produzir o hormônio da produção do leite, e assim vai ajudar o leite a descer. Isso é maravilhoso, você vai ver. Pensa no bebê, pensa no cheirinho dele, pensa no rostinho, e aí você vai esquecer um pouquinho de onde você está e o seu leite vai ser produzido. A mágica do nosso leite é que ele é ideal, feito na medida para o nosso bebê. Então, a gente se sente assim, bem... A gente se sente impotente, sem forças, sem capacidade de curar o nosso filho quando ele está internado. Mas, através do leite, a gente sente que está fazendo algo. E a gente realmente está fazendo algo. Que além de ofertar nossa presença, a gente também está ofertando anticorpos. A gente está ofertando amor, aconchego, a gente está ofertando nosso cheirinho através do leite para ele. Então, vale a pena se esforçar, acordar sozinha à noite para tirar o leite, mesmo estando em casa. E a minha bebê também tomou leite pela sonda. Teve um momento que ela não pôde mais vir pro meu seio. E às vezes, na internação, acontece do bebê passar por algum momento de infecção ou de receber uma transfusão de sangue, enfim, passar por um momento de jejum e a gente não poder ofertar nosso leite. E o que acontece? Quando é suspensa a dieta do nosso bebê, a gente tem a tendência a ficar deprimida, a não querer tirar o leite. E aí eu te falo, não faça isso. Minha bebê já chegou a passar vários dias sem poder tomar o meu leite, porque ela estava com a suspeita de alergia, precisou tomar uma fórmula especializada. E aí eu fiquei triste, né, porque eu não podia tirar meu leite, que ela tinha que tomar uma fórmula especializada que ia ajudar ela no momento, pro que ela estava passando naquele momento. E aí minha produção de leite diminuiu. Mas se existia a possibilidade dela voltar a tomar o meu leite, eu deveria ter continuado. É o que acontece, quando ela foi liberada para tomar o meu leite, não saía. Então se ela precisava tomar 50 ml, eu só consegui tirar 10, espremendo, estressada, enfim. Até que todas as vezes que eu ia para casa, eu ficava de 3 em 3 horas tirando leite em casa também, para poder aumentar a produção. E não é mágica. Precisa de mais de um dia você estimulando a sua mama, extraindo leite, para que volte. E como se você tá sem leite, eu vou ficar lá tirando leite de pedra? Não, é para ser um processo tranquilo. Você bota a maquininha somente durante 10 minutos. E depois de 3 horas você vai lá e bota a maquininha de novo durante 10 minutos em cada mama, para que você vá estimulando aos poucos, o seu corpo vai entendendo aos poucos que é para aumentar a produção de leite. Não adianta passar 1 hora lá extraindo leite estressada, que também não funciona. Infelizmente, é aos poucos. Então a gente vai ter que continuar estimulando a produção de leite para voltar a aumentar. Um alerta. A gente, no desespero de ter leite, acaba aceitando fórmulas mágicas. Eu aceitei também. Tem remédio para aumentar a produção de leite. Um remédio que eu não vou dizer o nome, mas que ele é feito para o estômago, mas ele é conhecido também para aumentar a produção de leite. Tem chá, tem chá, tem suco de uva, suco de, sei lá, caldo de cana, tem comer goiabada, tem um negócio lá de algodoeiro, não sei, que eu também tomei. Mas veja, essas coisas, pode ser que dê certo, mas, por favor, não faça isso, porque pode ser que dê certo por tabela. Ele dá certo não pela coisa em si, mas pela situação que você já vem fazendo. Por exemplo, tomar o caldo de cana, suco de uva, comer muito doce, não é que isso aí vai aumentar a produção de leite.
mas o líquido que você ingere por causa disso aumenta a produção de leite. Para aumentar o leite, a gente só precisa beber muita água, tipo, pelo menos 3 litros por dia. É a água que produz o leite, não é a uva. Não é uva que faz produzir leite. A uva não aumenta a tua ocitocina para produzir leite. Mas se tu gosta de suco de uva, tome muito suco de uva, porque tem o líquido para fazer o suco, que é a água, e aí vai aumentar a produção, dá pra entender? É só pra gente não ficar assim no desespero, tomando... Isso aí ainda é tranquilo, porque são coisas naturais. Mas, e se tu toma esses remédios? E se tu toma esses chás que podem fazer mal, ou podem passar pro teu bebê e fazer mal, entende? Se não for recomendação médica, não tome. Se for por recomendação médica, sim, entendeu? Para que você não se arrisque à toa. E outra, quando a gente não tá regulando naturalmente a nossa produção de leite e toma um sei lá o que de algodoeiro e, sei lá, do nada começa a aumentar a produção de leite, então você pode acabar tendo mastite, porque tá com a produção de leite desregulada. A gente precisa de uma produção de leite equilibrada para o nosso seio não engurgitar, ou seja, não empedrar, não ficar cheio de gominhas, de pedrinhas de leite, um leite entupido nas glândulas. Então, para tudo fluir direitinho, a gente tem que manter regularidade de ordenha. Esse é o ponto principal, a chave de ouro. Criar força, pedir a Deus força para ter regularidade de ordenha, em casa ou dentro do hospital. E por fim, se chegar o momento em que você não puder mais amamentar, ou não quiser mais amamentar, for melhor para vocês, não dá mais o seu leite materno, eu também venho aqui nesse vídeo dizer para vocês, fiquem tranquilas com isso. O importante é que teu bebê receba a tua presença, receba o teu amor, porque não adianta, se for para fazer mal para si, passar por todo esse processo de amamentação, se você não tiver com cabeça suficiente para isso, ou se teu corpo mesmo não consegue responder a esse estímulo, depois de você tentar tanto, simplesmente se perdoe, se aceite e veja que ser mãe não se resume só a amamentar. Ser mãe não se resume só a dar de mamar no seu próprio seio. Você também é mãe e muito mãe e alimenta seu bebê quando você tem que dar uma mamadeira para ele. Eu dei uma mamadeira pro meu bebê, bem mal dado, meu Deus, tinha tanto medo de engasgar ela, mas o importante é alimentar o nosso filho, é ter esse cuidado com ele, é querer o melhor para ele e tudo de acordo com o que for a recomendação médica para esse bebê. Então não adianta se culpar se a recomendação médica for uma e aquilo é o melhor pro bebê, só vai, aceita aquilo e fica em paz. Isso é o que desejo para todos vocês. Que Deus traga muita paz pro coração de vocês, que dê discernimento e serenidade diante dos desafios do dia a dia, das surpresas do dia. E desejo saúde para os seus bebês e para vocês. Se vocês gostaram dessas dicas de amamentação, quer acrescentar alguma coisa que possa ter esquecido ou perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.